Gente, novamente aqui, estamos novamente aqui no BaqueCast. BaqueCast que é fundamental na sua vida. Eu não sei como é que você vivia sem o BaqueCast na sua vida. Por quê? Porque nós trazemos entretenimento, informação, né? Informação científica, informação médica, coisas que você precisa para a sua saúde, coisas que é problema de você, que é problema da sua família, dos problemas do seu filho, problema, quer dizer, outros não vai ter, ou você conhece gente que tem. Então nós trazemos informação clássica, informação importante para todo mundo. Às vezes eu me confundo, eu chamo de bate-papo, por quê? O bate-papo é um programa de rádio que nós temos, né? Da Rádio Mundial, Vibe Mundial, que é toda sexta-feira das 10 às 11 e toda segunda-feira das 10h30 até às 11 horas. A gente leva também muitos amigos, muitos queridos, né? Dão muita dica aqui para vocês. É só assistir na Vibe Mundial. Tá né? bombando. Tá bombando. Ouvintes, né? Deixa eu apresentar aqui. Do meu lado aqui tá a Andréia. Oi! Oi, André, você estava aqui? Tudo bem? Aqui, nossa, Então, Andréia, você dorme? Eu não sou muito boa de cama, não, doutor. Eu não deito e durmo. Não dorme? Não. A Andréia tá me falando que você tem uma hora que você acorda todas as 3 horas da manhã? 3h30, 4h30, eu acordo para ir ao banheiro, né? E vejo o relógio e falo, nossa, de novo, mas de novo. Eu vi na internet, gente, não é mentira, na internet tá cheio de coisa assim, que fala que é uma mensagem espiritual. Se você acorda entre esse horário, é alguma mensagem espiritual, eu tô com medo de ir no banheiro. Esses dias eu olhei assim, eu falei, será que eu vou no banheiro? Quem tá o apartamento é pequenininho, e aí na hora que eu entro no banheiro eu vejo se tem alguém na sala. Vai que tem um recado, né? Gente, tipo, nesse uma loteria, né? Olha, joga no 13, joga no 14. Você tem medo do cara te falar o número da loteria? Né? Medo a gente tem, mas se é pra ganhar uma coisa, até a gente escuta, né? Gente, nesse momento a gente faz um silêncio, aquele silêncio sepulcral. Hoje de manhã eu já tomei o remédio, o senhor já falou da rádio também, olha, estou medicada. Vamos fazer o seguinte, toma 2 comprimidos, toma 2 comprimidinhos. Eu não tomo remédio, mas eu tomo floral. Floral de bar, eu não tomo, eu já jogo floral assim, ó, pra ver se faz efeito. Você tem que tomar um banho, dá pra pôr na banheira. Boa. Pôr na banheira de floral, gente, que vai fazer... Né? Mas será, o senhor acorda muito à noite? Não, eu acordo, mas tem um segredinho que eu vou contar já pra vocês. Mas antes nós temos alguns agradecimentos importantes pra fazer e o convite, né, pra fazer pras pessoas, né? Um convite. O convite é você... Não, agradecimento. Agradecimento, tá bom. Então, é agradecer a gente combina tudo, mas fura tudo. Deixa eu ver. Parece que ele esquece. Acho que ele não dorme. Quem sabe faz ao vivo, faz na hora. Não, agradecer, assim, todos os dias. A gratidão pelo João, o Fabiano, o Guilherme. É tanta gente, o Rafa, o Pocket Studio. A gente tá dentro da onde? Estamos dentro do Shopping Pamplona. Uau! Vem pra cá, vem assistir o pessoal que tá aqui no TikTok. Agora nós estamos transmitindo aqui diretamente no TikTok. Se você quiser assistir, vem aqui a gente. Vem tirar autógrafo, tirar fotografia. Vem hoje, né? vem hoje. Vem pra cá, vem pagar um café pra gente. Quer dizer, traz um bolo, traz um bolo de laranja. Aqueles bolinhos, aquele sonho. Bolinho de chuva. Isso. Que delícia. Olha, fala pra mamãe fazer um bolinho de chuva e traz pra nós aqui. Tá? Sem bactéria, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, agradecer o Estúdio Pocket. Né? E o convite é assim, tá vendo esse telão aqui? Imagina a tua marca aqui, gente. Eu tô imaginando a tua marca. Olha, eu também. Eu tô imaginando essa marca de uma clínica, de um médico famoso, de tudo. Aqui dá pra fazer tudo, de gastronomia, depende de vocês. Entra no Baquepapo, @ no Instagram, fala com a gente vai fazer um projeto muito legal. E antes disso, quem tá assistindo do mundo inteiro, porque é o único podcast que tem o Dr. Bactéria, né? E a jornalista Andréia Felicone, né? E então... se inscreve, ative o sininho, sabe por quê? Porque a gente traz muita informação legal e você merece. Então ajuda a gente. E se não tocar e não seguir a gente, nós vamos jogar praga, gente. Hoje é praga do sono. Você nunca mais vai dormir na tua vida. Ficar acordado, ficar pensando, devia ter tocado sininho, devia ter inscrito. Não vai dormir. Só vai dormir depois que ir lá, tocar o sininho, se inscrever. Aí vai dormir com aquele sonho dos justos. Ai, meu Deus, é a coisa que eu mais quero. Por quê? Hoje tem essa coisa de sono? Quem tem hoje aqui? O melhor, a gente foi procurar o melhor. The best of the world. Sobre sono. Quem que é? Dr. Jorge Pinheiro. Seja bem-vindo. Sabe quem ele é?
membro titular da Associação Brasileira do Sono. Existe isso. Eu não sabia, vivi sem saber. Existe isso. Existe a Associação Brasileira do Sono? Existe, reúne todos os profissionais que atuam na área do sono do Brasil. Não, porque a gente tem uma preocupação muito grande de garantir o sono de qualidade para a gente e para os nossos pacientes, né? Então, você sabe o que eu falo? Até vou confessar. Tá? Que, às vezes eu estou numa palestra, isso daqui tudo, até de uma amiga minha muito querida, ela sabe quem é, né? Não vou falar que é a Rô, né, Rô? Não vou falar que é a Rô. Né? Segredo. Isso é segredo, é a Rô. Tá? Então, nós viajamos já, ela já assistiu a minha palestra, eu assisti a palestra dela, mas vai brincando por volta de umas 35, 40 vezes. É que a gente roda o Brasil todo, vai em muito lugar dando palestra, e praticamente a gente muda alguma coisinha, mas a base da palestra é a mesma. Né? Então, quando ela começa a dar palestra, até eu brinco com ela, falei, Rô, que hora você vai dar palestra? Ela falou, por quê? Eu falei, não aguento de vontade de dormir. Então, ela fala, Então, o que ela começou a fazer? Toda a palestra dela me chama para. Não é doutor Roberto, não é doutor Bactéria. Como é que é isso? Aí não quer passar constrangimento, né? Já dá aquela tensão. 2 fósforos assim abertos, aquele negócio aqui. É normal sentir esse sono assim, doutor? Não é normal. Na verdade, quando a gente dorme facilmente em algumas situações durante o dia, né? Assistindo um filme, uma palestra, lendo um livro, então isso indica que a gente tem um grau de sonolência um pouco maior do que o esperado. Nossa, uma vez e a principal causa... Dorme no trânsito, sabia? Você sabia que uma das principais causas de acidente no trânsito é o sono? E a gente fala muito de o não beber, não dirija, ótimo, mas também a gente precisa falar, se você não dormiu, não dirija. O que a gente faz quando tem um feriado prolongado, né? A gente acorda 3 horas da manhã, põe todas as pessoas que a gente ama no mesmo carro e sai para pegar a estrada. E não dorme. E é um risco muito grande de acidentes, porque a gente fica com um raciocínio mais lentificado. E trânsito é isso, né? A gente tem que pensar por nós e também por quem está dirigindo em volta. A atenção é fundamental e muitas vezes nós temos, como se fosse um estado comparado à embriaguez quando a gente não dorme o quanto necessita. Nossa, já fui isso daqui, uma vez que moro em São Paulo, né? Tem um trânsito aqui que anda, para. Uma das paradas, eu estava olhando assim o carro da frente, de repente eu vi uma buzina, não tinha mais ninguém na minha frente, o cara de trás estava buzinando. Dormiu no trânsito? Eu dormi. Sabe eu dormi parado e não andava. Aqui em São Paulo o pessoal tem uma paciência. Então, né? Eu acho que foi um segundo que eu devo ter dormido. Com o cara, onde é que eu tô? Existe uma escala que nós chamamos de escala de sonolência de Epworth, em que nós fazemos algumas perguntas e o paciente, o usuário, ele diz o grau que ele pode ter chance de cochilar. E uma delas é exatamente essa. Então, num trânsito lento, qual a chance de você cochilar nessa situação? Essa pontuação, ela vai até 24, de 0 a 24. Acima de 10, eu devo estar com já 23 indica algum grau de sonolência e tem que investigar. Ele viaja muito sozinho, vai em entrevista não sei aonde, 3, 4 horas dirigindo, às vezes sem comer, porque nessa correria, sem dormir. Sem dormir, sem comer? Sabe o que eu faço? Eu levo aquelas balas ardidas. Eu encho a boca de bala de pimenta, aí eu vou mastigando chiclete, começa a ter sono. Põe uma música, né? Uma música, você sabe que eu já dirigi até com uns amigos. A hora que eu pego o chiclete, põe na boca, você está com sono. Os caras já sabem, isso, né? Os caras já sacaram eles já ficam com medo. Mas tem que ter cuidado que a gente tem um certo controle até determinado ponto, né? Se nós estivermos muito privados de sono, chega um momento em que a gente pode apagar e realmente acontecer algo mais sério. Botão off, eu sofro muito de insônia, entrando na menopausa, eu sofro mesmo acima do peso, mas eu vou contar uma coisa, o senhor não vai acreditar, né? Toda vez eu tenho uma coisa pra contar. Eu tenho medo quando ela começa a falar mas assim. Mas é engraçado, o doutor falou da palestra, tem um filme chamado 11 Homens e um Segredo, com o George Clooney, né? E aí eu nunca durmo de nada, mas quando eu não consigo dormir, eu ponho o filme. Eu já assisti exatamente, acho que o Netflix tirou o filme, fazendo propaganda, tirou o filme, porque tem saiu do ar, de tanto que eu assistia, acho que foi um mês inteiro. Você gastou o filme? Eu gastei o filme. Gastou o filme, gente. Aí eu durmo com 11 homens. Especificamente, né, isso daí. Sabe o que eu costumo acordar, vai 3 horas da manhã, 3 horas, parece que era um reloginho, 3 horas da manhã eu abri os olhos de repente assim, você parece que estava um relógio biológico que fazia acordar. E eu pegava... Que a gente fica durante o dia, a gente corre muito, esse negócio todo dia tem um raio do WhatsApp.
Mais WhatsApp. Então esse WhatsApp meu tá sempre, abri agora, tá com 395 mensagens. Nossa. Não vamos falar que é 400 para não mentir, 395 mensagens. E aí, se eu vou responder agora, eu até respondi 2, responderam de novo, então continuou com 395. E às 3 horas da manhã eu gostava de responder, por quê? Porque as pessoas estavam dormindo, então a pessoa não respondia. Então tinha um jeito que dava até para zerar. Eu demorava umas 2 horas, 2 horas e meia, mas eu zerava. No dia seguinte, o pessoal respondia tudo de novo, já estava com 150, 200, voltava tudo, mas pelo menos eu zerava aquela. Agora está com 385. E o que aconteceu? Eu fui dar uma palestra numa empresa, né? E a empresa estava falando, não sei o quê, não, porque nossos colchões, tal. Eu fui convidado para dar uma palestra lá para eles, num evento que eles vão dar. Aí eu falei, vou dar palestra para o cara, quanto é que você cobra a palestra? Né? Eu fiz amizade, eu sou muito assim de amigos, esse negócio, eu fiz amizade com ele e tal. Eu falei, faz uma coisa, eu vou te dar essa palestra grátis para vocês. Depois, se gostarem, vocês vão dar um monte de evento aí, a gente faz. Ele falou, não, a gente não tem costume aqui, a gente paga aqui. Sabe, não fazemos nada de graça, nem por amizade. Amizade é amizade, a gente gosta muito de você. Vem aqui tomar café, que vai ser sempre aberto todo dia aqui para vocês. Mas nós queremos pagar. Eu falei, mas já falei que não ia. Eu falei, então vamos fazer uma coisa. Viu uma pessoa dar uma palestra aqui? É uma pessoa maravilhosa também, né? Que dá uma palestra fantástica. Vou até chamar ele aqui para falar. Uma pessoa que ele teve paralisia cerebral, e ele chegou a ser atleta e campeão de triatlo. Sensacional, hein? Né? E ele, história. E quando ele nasceu, o médico falou assim, ele e o irmão dele, gêmeos, né? E ele falou, os dois não vão viver até nem os 2 anos. O irmão dele morreu, e ele falou, não, o outro tá para morrer também. Não, ele já tá adulto, já tá com filhinho, casado, campeão de triatlo. Que né? Foi história. Bonita a história. E aí ele pegou e falou, então nós trouxemos e essa pessoa, né, nós demos um colchão para ele. Então vamos fazer uma coisa, eu vou te dar um colchão com pagamento. Falei, tudo bem. Já estava lá faz tempo, 9, 10 horas. Falei assim, falei, quando é que vocês entregam o colchão? Falei, você quer levar agora? Falei, agora? Mas se você chegar em casa 11h30, ixi, acho que não tem horário não. Falei, tá bom, se você não tem horário, também não tenho. Então fomos lá, eles instalaram o colchão, tiraram meu colchão, que não era nem velho, um colchão novo, novíssimo, lá não tinha 5 meses de uso. Então tiramos o colchão, colocamos o dele. A partir daquele dia, ou daquela noite, toda vez, se eu não coloco o despertador, eu não acordo. É 8 horas, 7 horas, 8 horas, eu continuo dormindo. E eles falam que é um colchão magnetizado, né? Ele fala que tem massagem, mas eu nem uso a massagem. Então quem gosta da massagem é meu cachorro. Meu cachorrinho põe em cima, fica, meu cachorro, uau, coisas assim. Ele adora. Mas esse monte de pastilhas magnetizadas que tem, que são centenas de pastilhas, você dorme, fala que passa uma parte elétrica, eu sempre fui meio descrente da coisa, né? Tem essa história aqui, doutor, de desmagnetizado? É verdade ou foi uma coincidência? Então, o colchão ele é fundamental para garantir um conforto, né? E se nós não estamos confortáveis, o sono realmente não se consegue manter estável. Com relação ao magnetismo, nós não temos, do ponto de vista científico, né, evidências muito robustas de que isso seja o principal fator que vá tratar a insônia, né? Então, nós precisamos pensar o seguinte, que o que funciona para uma pessoa não necessariamente se reproduz para todo mundo. Sim. Não estou dizendo que não tenha nenhum tipo de influência, mas nenhum consenso de insônia mundial tem como um colchão magnético como um tratamento padrão para um distúrbio do sono. Mas é importante a gente pensar que você dormir de uma forma mais confortável, algo que te traga segurança, isso vai te influenciar para você dormir bem. A única questão isso pode ser reproduzível para todo mundo? Todo mundo, se usar um colchão como esse, vai dormir bem? Então eu acho que há muitas variáveis que precisam ser melhor descritas. Sim. Mas em termos de evidência, claramente, da ciência, a gente não tem algo muito robusto. O que não quer dizer que não funcione. A gente só precisa pensar que estudos, exato, para algumas pessoas funciona muito bem, né? Então, mas já tive experiências de outros pacientes que disseram que funcionaram, outros não funcionou tão bem assim. Não tem receita de bolo, Não tem né? receita de bolo, Mas hoje eu vou tirar a prova que essa marca vai mandar às 11 horas da noite na minha casa. Aí você me dá o feedback depois, né? Depois eu te aviso, mando um WhatsApp. Se não mandar, que vai encontrar me manda o WhatsApp, mas não 3 horas da manhã. Eu não vou mais encontrar a alma, porque eu não vou dormir nesse colchão maravilhoso que eu vou testar. Parece que o colchão magnético ele não deixa o espírito se aproximar. Boa, doutor. Pode mandar pra minha casa. Não podemos citar o nome que não é nossa nosso. esse negócio todo, mas quem quiser,
quiser, gente, ó, quem quiser pode entrar no meu DR Bactéria Oficial, que eu falo a marca que eu falei, que aí fica só eu vou entrar, inclusive eu gostaria de ganhar um de presente. Ele não quer comprar. Testar, também estou disponível. Né? Aceita o carro de volta. Nossa, não, eu achei fantástico. Que, poxa, desde aquele dia, não é que foi o que eu disse aquela noite. Toda noite eu estou dormindo. Então, não é comercial, não é um depoimento. Nós não dando nem a marca dele. Qual que é o seu colchão, doutor? Você dorme bem? Eu durmo bem, eu acho que conforto é fundamental, né? Então as pessoas não dormem lá na associação? Ninguém dorme. Ninguém dorme. Ninguém dorme. O que faz a associação? Porque se você está dormindo naquele horário que é para estar acordado, alguma coisa não vai bem, né? Então, lembrando que a Associação Brasileira do Sono, para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho, tem o Instagram, ABSono, tem também o site ABSono. ABSono. ABSono, isso. Tá escrito aqui? Vai ficar escrito aqui também. Exato. Siga lá, por quê? Nós trazemos muita informação para o público mesmo. Sim. Porque às vezes quando se fala uma associação médica, todo mundo pensa, nossa, deve ser só assunto chato, né? Então, assunto científico, aqueles artigos. Não, nós trazemos informações para o dia a dia, tanto os profissionais da área da saúde, como também os interessados em entender mais sobre sono. E nós temos uma revista, que é a revista Sono. Que você pode baixar no site da Associação Brasileira do Sono, gratuitamente. Olha, e ela é trimestral. Vai ser minha leitura diária. Exato. PDF, você pode compartilhar, manda nos grupos de WhatsApp. Então, exatamente. É uma revista com temas muito interessantes. É gostoso de ler? Não dá sono, não? Não dá sono. Não, que bom. Quer dizer, dá sono na hora certa. Na hora de dormir, realmente, né? Legal. A gente fala de sono, o pessoal fala que a sono é só descansar esse negócio, mas pode significar perda da vida, né? O que acontece para a pessoa se não dormir? O grande problema é que as pessoas pensam que o sono é um desligar do corpo, como se a TV, né? A gente coloca no modo stand-by lá e fica só aquela luzinha funcionando. Mas não é bem isso. Acontecem muitas funções enquanto estamos dormindo e muitas dessas funções são vitais para o nosso corpo. Então, não dormir ou dormir mal ou dormir pouco pode ter um impacto muito grande na nossa saúde metabólica, doenças como diabetes, hipertensão, arritmia, aumenta o risco. Então imagina que se você tenha na sua família pessoas com diabetes, e aí você dorme pouco, você tem um risco aumentado de ter essa doença. Arritmia, hipertensão, problemas cerebrais, aumenta o risco de doenças até muito mais sérias, como um AVC, por exemplo. Nossa. Então o sono não é algo que a gente possa optar por ter ou não. Mas essas funções que acontecem durante o sono, quais são? Eu nunca pensei que durante eu dormindo, eu ia acontecer alguma coisa. Eu achava que a gente desligava, ou que a alma saia do corpo, sei lá. Eu penso umas coisas loucas, mas eu tenho umas crendices. Mas faz coisa dentro do... Faz coisa. E essa crença de que o corpo desliga durante o sono é que faz a gente pensar que eu posso não querer dormir. Eu posso não dormir se está tudo bem. Mas não é isso. O não dormir, ele impede que alguns hormônios sejam produzidos. Lembrando que a parte da imunidade, por exemplo, é regulada pelo nosso sono. Aí falamos tanto aí de vacinação, Covid, né? Então, uma das medidas para você melhorar o seu sono é você dormir bem. Então, as pessoas... Então, uma coisa chama a outra. Chama a outra, né? A gente produz proteínas ligadas à própria imunidade. Também a maturação cerebral. Por que a criança dorme mais que o adulto ou que o idoso? Porque ela precisa formar... Não tem conta para pagar. Também, né? Não tem preocupação. Nossa. A gente era feliz e não sabia, né? A gente não sabia. Nossa. Mas também tem a questão da maturação, né? O cérebro ele vai formando o que nós chamamos de sinapses cerebrais no momento do sono. Então, também um repor a energia. E aí alguém pergunta, tá, mas tudo bem. Se eu não dormir à noite, no outro dia eu tiro um cochilo de manhã e tá tudo certo. Calma. A gente precisa entender que o sono é um compromisso que a gente tem com o nosso corpo. Isso aí, eu vou repor o sono. Exato, como se a gente tivesse um banco de sono, né? Não existe. Banco de horas de sono. Sim. Então eu tenho lá a poupança do sono. Tô 2 dias sem dormir, Exato. Final de semana eu durmo. Não, existe o que a gente chama de a gente reduzir danos, né? Seria pior se não dormisse durante o dia após uma noite de sono, a noite sem sono, né? Mas na verdade, entenda o sono como um compromisso do corpo. Então se eu perco uma viagem de avião... Tem que agendar. Eu posso até viajar em outro horário, né? Sim. Mas não é a mesma coisa, não vou ter o mesmo compromisso. Então, o corpo ele funciona de uma forma muito organizada. Esse relógio ele determina funções para o dia e funções para a noite. Se eu não durmo, as funções da noite ficam comprometidas.
Então, dormir é um processo que ele é tão importante quanto o exercício físico regular, Nossa. a alimentação saudável, né? Tanto que a Academia Americana de Cardiologia, ela tem uma espécie de um documento formal que ele falava de 7 pilares para uma vida saudável. Oba, quero saber. 7 pilares. E aí, no ano passado, em 2022, eles publicaram uma correção. Que agora são 8 pilares para uma vida saudável. Mais uma. E o que entrou foi o sono. Porque há muita relação entre as doenças cardiovasculares e as pessoas que não dormem bem. Ai, eu já tô muito assustada. Não, calma, que tem como se tratar, avaliar. Eu acho que essa é a grande questão. 11 né? Homens e o Segredo todo dia. Já não tá mais funcionando tão bem. Não, o diretor tá contente. Eu tô assim. O diretor Vai desse da filme... propaganda, né? Eu tô com medo contente. de sair do ar Agora eu não sei se ele tá contente porque se tá dormindo no filme, né? Se o filme não, é tão interessante assim. Gasta uma grana alta pra fazer um filme. Exato. A Netflix gasta uma grana pra pôr, não sei o que. Eles tiraram. Agora eu Você deu comprei o assim? filme que é o único que eu durmo. Mas como é que dorme? Porque quando eu tô com umas 8, 9 horas, quando eu chego, eu sinto que eu tô com um pouco mais de sono. Passa esse horário, 1h da manhã, já não tenho mais sono. Parece que desliga a vontade de dormir. Tem horário pra você dormir? Existe Tem isso? um horário para dormir. Imagina que durante o dia, eu sempre gosto de falar que quando o sono ele é construído no decorrer do dia. O sono que eu vou ter agora à noite, eu comecei a construir desde quando eu acordei. Levantei da minha cama. Então, tudo que eu faço vai influenciar negativamente ou positivamente o meu sono. Então, nós estamos aqui conversando, esse bate-papo super legal, e aí eu vou gastar energia para eu estar aqui fazendo tudo que a gente está fazendo. E essa energia produz uma espécie de lixo, que nós chamamos de adenosina. Essa adenosina, ela se coloca lá na região do cérebro, né, no sistema nervoso central, e a função dela é me dar cansaço. Então, o que a gente espera do nosso corpo no final do dia? Esteja cheio de adenosina, a gente esteja muito cansado. Então, quando você chega na sua casa, e aí você senta naquele sofá, e tira aquele cochilo, esquece da vida, e aí depois de meia hora você desperta e o sono vai embora, esse sono ele foi causado por esse acúmulo de adenosina. E é muito importante a gente ter essa adenosina em grande quantidade. Por quê? Porque ela nos faz dizer que é o momento de parar. Imagina se eu não tivesse nenhum cansaço, nada... Eu estava o tempo inteiro trabalhando. Nós somos workaholics, né? A gente pensa muito em produzir, a sociedade cobra isso da gente. Então, você fazer essa adenosina te faz parar. Só que a adenosina, ela é só para você diminuir as atividades e começar a relaxar para o sono. Ela não mantém. Exato, ela é um pontapé inicial. Acorda. Se você gastar toda essa adenosina antes do horário de um outro hormônio agir, que a gente chama de melatonina, por exemplo... Aí você perde o seu sono e não consegue mais achar. Então, a gente chegou em casa, deu aquela vontade de dormir, segura um pouquinho o cochilo, já vá para a cama de uma vez. Faça as suas atividades, o seu jantar, toma um banho relaxante e vá para a cama de uma vez. Que igual ontem eu acordei cedo, fiz uma reunião, depois fiz uma gravação, depois não deu tempo de almoçar, eu fui pra televisão, gravei uma televisão, cheguei, gravei uma propaganda à noite, fiz uma live, não sei o que tal. Aí eu deitei na cama, peguei o celular, falei, vou responder os 2 e-mails aqui e vou dormir. Eu acordei 2 horas, 1h30 da manhã, com o celular esquentando no peito, negócio, e aí... Não consegui mais dormir, foi isso que aconteceu, né? Gastei roncando. Gastei uma adenosina. Nossa, eu gasto todo dia ela. Fora da hora, né? Fora da hora. E também a gente precisa entender que nosso cérebro, ele precisa das informações de quando é dia e de quando é noite. Então, de manhã, eu preciso de luz do sol, né? Acordei, abre a janela do seu quarto, deixa a luz natural entrar. Isso diz que é dia. O que o corpo faz? Produz cortisol. Cortisol é o hormônio necessário para eu fazer todas as minhas funções. É o meu despertador. Então, de manhã, o que a gente espera? Que o cortisol esteja mais alto. Porque ele precisa me dar energia. Sabe que muitas vezes meu filho esquece... Que ele dorme com a porta fechada. Ele deixa a luz do corredor aceso. Ele não tem problema, mas eu durmo com a porta aberta. Ah, então aquela luz... Quantas vezes eu pego a corda assim, eu acho que o meu organismo pensa que já é de dia. Não é a luz que... A luz confunde a gente. Isso. No período noturno, a gente precisa fazer o contrário, né? Só que hoje, o que a gente faz, né? Nós ficamos precisando responder mensagem, né? Eu imagino que vocês têm um monte de compromisso. Muitas coisas são resolvidas até à noite, né? Na TV, mexendo no tablet. Essa luz, ela é um espectro de luz que nós chamamos de luz azul. E o que ela faz, né? No cérebro, ela entra na retina, vai pelo nervo óptico e chega até uma região
que é o hipotálamo. O hipotálamo concentra a ação do nosso relógio biológico. Que aqui, né? Fica lá no sistema nervoso central. E o que acontece? A luz azul, ela dá informação que é dia. O cérebro capta como se fosse o dia. Então, quando a gente está usando muito essas tecnologias, nós ficamos extremamente estimulados. E as pessoas pensam, nossa, mas eu estou cansado, eu vou dormir. Mas é possível uma pessoa estar fisicamente cansada, mas o cérebro muito estimulado. E no celular, o senhor já reparou que tem escrito filtro tela azul? Tem um filtro de tela azul, exatamente. Eu não sabia que existia isso. É para isso, é para reduzir, né? Então você acha que é melhor sempre for gravar alguma coisa à noite assim? Filtro tela azul. Quer dizer, melhor não gravar 3 horas da manhã. O melhor é a gente tentar programar para o período diurno, mas se você precisa realmente de um período noturno, utilizar, reduzir o máximo possível da exposição, né? Então, por exemplo, se você tem o hábito de dormir 10h30 da noite, você tem que começar a reduzir os estímulos por volta de 8h30, 9 horas, porque os eletrônicos, eles deixam o cérebro da gente muito ligado. Às vezes você começa a dormir, começa a dormir, mas não consegue manter esse sono, né? Também tem isso. Crianças, e crianças às vezes têm pesadelos, né? Porque aquilo é uma atividade elétrica, luminosa, muito intensa. Mas, por exemplo, eu tô tomando por conta própria, doutor. Conta própria. Desculpa. Você me desculpe isso daqui, desculpe. Olha, quando ela fala por conta própria, me dá um gelo. Eu tô tomando, eu sou hipocondríaca. Aliás, mau exemplo. Não façam não isso. Faça isso. Eu estou tomando por conta própria, mas eu soube que alguém tomou deve ter indicação. O senhor falou que estava tomando melatonina e eu falei, eu vou comprar. Eu fui no médico, mas me indicou. E eu comprei, mas ele foi no médico, eu não fui. Mas eu tenho insônia, eu falei, doutor, tá tomando. Se eu estiver tomando remédio para próstata, você vai tomar também, porque eu tô tomando. Então, mas funcionou. Eu realmente não devo produzir melatonina. E eu tomei 2, eu tomo uma daquela lá de farmácia. A farmácia vende livremente. Sim. Não é caro, não. E tô tomando e eu dormi melhor, um pouco melhor. Acredite que depois que eu tomei, eu emagreci 2 quilos. Do nada. Eu falei, será que é a melatonina? Eu parei de comer, agora eu não sei. Olha o exemplo bom que você está dando. Exemplo bom. Ela está falando que ela tomou, que tomou remédio. Eu preciso dar esse depoimento. Tomou remédio por conta própria, que emagreceu, agora o pessoal vai fazer isso. O importante é que ela mesmo disse que não sabe se foi porque ela reduziu a alimentação ou se foi a melatonina. Então ela já deixou a dúvida, não foi nem eu, né? Não, é que ela ficava acordada comendo. Então ela dorme e não come. A dúvida é, bom tomar melatonina? Pode tomar? Então vamos conversar primeiro o que é a melatonina, né? A melatonina é um hormônio. Eu acho que a primeira mensagem é essa, né? E ela se toma por conta própria. Hormônio jamais se toma por conta própria, né? Então, quando se isolou a molécula da melatonina e começou a se estudar o efeito no sono, e tem realmente um efeito muito importante no sono, porque ela regula esse relógio biológico e, consequentemente, nos faz dormir melhor. E aí a indústria, né, entendeu que, nossa, eu tenho agora a solução aí para todos os distúrbios do sono. Então, principalmente nos Estados Unidos, foi pioneiro na venda da melatonina como uma febre, né? Uma febre mesmo. Hoje tem até bala para crianças, né, para dar melatonina e resolver os distúrbios do sono. Você está desculpada, porque esse produto muita gente toma. Tem uma pressão muito grande disso, né? Mas o que a melatonina realmente faz? E eu acho que o que você falou é a dúvida de muita gente. Eu não produzo melatonina, eu preciso repor, então eu sempre gosto de usar o exemplo do carro, né? Então você está lá dirigindo, o seu carro parou. E aí você tem 1 milhão de causas para esse carro ter parado. Aí primeiro que você pensa, eu vou colocar gasolina. E você vai lá, coloca, mas o tanque está cheio. Então a gasolina vai resolver? Não. Então a melatonina, ela tem uma ação muito boa para quem não produz. E quem não produz? Então a gente sabe que pessoas, por exemplo, acima dos 70 anos, começam a reduzir sua produção de melatonina e tem queixa de sono, nós podemos sim fazer a suplementação. Pessoas também que têm um relógio biológico que não funciona muito parecido com os horários sociais. Talvez por isso que me deu. Estou sendo 68, vou fazer 69. E era pro seu médico, não para mim, né? Era. Então, pessoas que têm um desajuste do relógio biológico, também desajuste de cabeça não, né? Que é no caso do André. Cabeça não, Desajuste é outra coisa. E outra coisa também é pessoas que vão viajar para muitos fusos horários, mais de 4, 5 fusos horários, né? Então você prepara o sono previamente, porque às vezes a pessoa vai fazer uma viagem curta, demora 3 dias só para reajustar novamente e perde muito tempo da viagem. Essas são as indicações que nós chamamos formais.
Mas tem algumas indicações, por exemplo, que podem ser utilizadas pessoas com transtorno do espectro autista e outras situações que têm distúrbio do sono, você pode suplementar nessas situações. Mas não é para todo mundo. Eu tô rindo de desespero. Porque não tô vendo uma indicação pro meu caso. E aí, mas olha, muita gente chega no consultório e o problema da melatonina é o seguinte, porque ter melatonina no sangue ativa algumas funções. E não ter a melatonina no sangue, em alguns momentos do dia, ativa outras funções. Então, o que acontece? Geralmente as pessoas começam uma dose muito mais alta, fica muito tempo agindo no corpo. Não existe indicação, né? a pessoa toma o frasco inteiro. Não, exato. Né? Mas eu vejo isso. Pessoas, nossa, doutora, eu estava utilizando já 10 miligramas, eu comecei a ter muito pesadelo. E pesadelo é uma consequência dessa dose mais alta de melatonina. E a pessoa continua não dormindo bem. Comprimido então, eu não sei quanto tem. Mas tem uma variação grande. Começa a achar que tem alma no quarto. Não, fica tendo visões, alucinações. Né? Acho que eu conheço alguém que faz isso aqui. Então, assim, como qualquer outro hormônio, né? Ele tem suas indicações, eu acho que pode sim melhorar o sono, mas precisa primeiro de um diagnóstico. Eu acho que essa é a questão certa. A pessoa me toma né? hormônio. Acompanhamento. Não é que não possa, é o que realmente está impactando no seu sono. Porque são mais de 80 distúrbios do sono. 80? Então, todo mundo chega, eu não estou dormindo bem, tá, mas por qual motivo? Sim. Se você tem apneia, por exemplo, a melatonina não é uma indicação. Apneia é isso. Que, às vezes que eu tenho pessoas que eu conheço que às vezes acordam... Não dá para dormir do lado dela. E tipo assim, acorda meio assim, assustado. Quer dizer, assusta todo mundo, né? É que a gente tá rindo, mas quem tem apneia tem risco de morte, né? É uma doença muito séria. Só para ter uma ideia, no Brasil são estimadas 49 milhões de pessoas com apneia do sono, algum grau. 49 milhões. Milhões. Nossa. Então, sendo que dessas, 25 milhões têm a forma moderada ou acentuada da doença. Num estudo mais recente de 2019. Mata. É uma doença que tem risco de morte súbita, embora seja um risco baixo, relativamente baixo. Mas o problema da apneia é que, primeiro assim, o que é a apneia, né? Eu acho que algumas pessoas não sabem exatamente o que é a apneia. É você parar de respirar enquanto você dorme. Então, se eu pedir para vocês... Simples, né? Só parar de respirar. Eu nem escuto que eu tô roncando, quanto mais eu sei que eu tô parando. Isso que você falou é super importante, porque como nós não lembramos do que acontece quando a gente está dormindo, as pessoas não sabem que elas têm a doença apneia do sono. E isso atrasa muito o diagnóstico. Elas começam a ter consequências disso, né? Então, é bom avisar a pessoa? É bom sempre avisar. Primeiro, a gente precisa entender que... Você tem agressão, né? Você rouba. É que normalmente a pessoa vai... A gente tem que acolher essa pessoa no primeiro passo, né? Você não deixou se dormir. Você, de manhã você já vai levemente, educadamente falar pra pessoa que não te deixou dormir. Meu bem, você tava roncando ontem. Amorzinho. Não, o meu ex-marido, ele gravou. Você não me deixou dormir, mas pelos motivos errados. Ele gravou, ele falou, olha, eu tô gravando você. É por isso que chama ex-marido. Isso. E o ronco e a apneia é a terceira causa de divórcio no mundo. Olha. Tá isso. Eu costumo falar que nós, profissionais do sono, nós somos terapeutas de casal, porque a gente salva casamentos. Terceira causa? Terceira causa. Nossa. Então, assim, 50% da população ronca. E as pessoas acham que o roncar faz parte da vida. A gente nasce, cresce, casa, engorda um pouquinho, ronca e tá tudo bem. Mas o ronco não é isso. O ronco ele é um sinal de alguma obstrução na região que a gente chama de via aérea superior. E se tem alguma obstrução, precisa ser avaliado. Todo mundo que ronca tem apneia? Não. Mas todo mundo tem apneia ronca. Então, na dúvida, precisa de uma avaliação. Imagina que eu peça para você, André, parar de respirar aí por conta própria. Você não consegue ultrapassar 15 segundos. Quando a gente Mas dormindo, as pessoas ficam às vezes 1 minuto, 1 minuto e meio. E isso acontecendo de forma recorrente. Imagina o seu coração passando por isso inúmeras vezes durante a noite, várias vezes. Sem oxigenação. Diminui a oxigenação do cérebro, né? E aí a pessoa diz assim, nossa, mas eu dormi 8 horas essa noite, 9 horas, e eu acordei cansado. Então, as pessoas se preocupam muito com o tempo de sono, e é algo importante realmente, mas nós precisamos também pensar na qualidade do sono. Eu nunca acordo descansada. Eu amo o que eu faço, adoro o que eu faço esse trabalho, não posso nem reclamar, mas eu nunca acordei há muitos anos. Uau, sabe aquela... Você sabe que isso mexe com tudo, né? Mexe, por exemplo, memória. Às vezes a pessoa começa a ter esquecimento, coisas simples. A sua capacidade de se concentrar, vai ler um livro, tem que ler 3 vezes a mesma folha. Irritabilidade. Trânsito, né? Começa... Dorme em qualquer lugar, né? Então, o senhor dormiu no aquela trânsito, pessoa que dorme em qualquer lugar. Então, a gente precisa pensar
o que pode ser a causa de todos esses sintomas. Tem que analisar. Quem nunca pegou, você está andando na estrada, não sei o quê, aí você está chegando, será que eu já passei pelo pedágio? Eu passei pelo pedágio, não sei o que tal. Aí você quando vai chegar o pedágio, demorou para chegar o pedágio, aí você chega no local e falou, nossa, eu passei pelo pedágio e não lembro que eu passei no pedágio. Quantas vezes uma pessoa com apneia ou com ronco acorda por noite? Existe algum estudo? Na verdade, assim, nós chamamos que a apneia, ela pode gerar 2 fenômenos durante o sono. Um deles é a queda na oxigenação do sangue. Então, parou de respirar, o oxigênio cai até que a pessoa recupera a respiração e volta a oxigenar novamente. Só que isso acontece muitas vezes. Um outro fenômeno é o que nós chamamos de fragmentação do sono, que são despertares de curta duração, tão curta duração que você não tem memória, mas que isso atrapalha um pouco as fases do sono dela acontecer de forma adequada. Então, o que a gente sabe, né? Que, por exemplo, todo mundo tem um grau de apneia. Quando você tem menos que 5 eventos respiratórios por hora de sono, isso a gente considera normal. Quando você tem de 5 a menos que 15, um grau leve. De 15 a menos que 30, um grau moderado. E acima de 30, nós chamamos de grau acentuado. Então, o que é isso? É, por hora de sono, em média, quantas paradas na respiração a pessoa tem. Eu já vi pacientes que têm 120 paradas por 120? Hora. Por hora? Por hora. Tá brincando? 2 a cada minuto. Né? E a pessoa não sabe que está acontecendo isso. Isso acorda arrebentada. É um problema muito sério, porque tem uma relação muito íntima com doenças cardiovasculares. Hoje a gente sabe que, por exemplo, que pressão alta, que arritmia, até AVC tem relação com a apneia do sono. E hoje os cardiologistas eles estão muito atentos a isso, né? Porque hoje os pacientes chegam, doutor, eu faço o tratamento adequado da pressão. Cardíaca, né? Pode ter um risco aí de parada cardiovascular súbita, morte súbita durante a noite. E os cardiologistas hoje, eles estão bem atentos a isso. Então, olha, tá tratando, usando os remédios da pressão e não tá controlando. Aí, às vezes, faz lá aquele exame, né? A monitorização ambulatorial da pressão arterial e, na madrugada, a pressão aumenta. E aí eles, poxa, o que está acontecendo na madrugada? E aí pede o exame de avaliação do sono, está lá a apneia. Então tem que tratar junto, né? Esse aparelhinho que o pessoal põe para respirar, que vê uns que dormem. Eu vi na internet. Máscara, né? Não, o CPAP? O CPAP. Que é aquele grandão. Eu vi um Dá para dormir bem com isso? Então, a apneia, ela tem várias causas, então a gente pode ter múltiplos tratamentos a depender da causa e do grau, né? Então, assim, de uma forma geral, o CPAP é o que nós chamamos de padrão ouro. O que é o CPAP, né? Que a gente fala dessa sigla. O CPAP é uma máscara ligada a uma máquina. Então, imagina que a apneia acontece porque a sua garganta se fecha durante a noite e isso deixa você sem respirar. Então, simples, né? Simples. Então, um grande pesquisador lá em 1981, professor Sullivan, ele disse, o cachorro dele roncava. Aí ele tentou fazer uma máquina para melhorar esse ronco do cachorro. Sim. E aí ele entendeu que isso poderia ser extrapolado para os seres humanos também. Então, o que faz essa máquina? Ela não é uma máquina para gerar oxigênio para você. Ela faz uma pressão de ar positiva que faz como uma espécie de tala pneumática, tala de ar que não deixa a sua garganta fechar. Então você não tem apneia. Não é máquina de oxigênio. Não é. Ela traz o oxigênio do ar, do ambiente normal, mas não é só abre a tua garganta. Só abre a sua garganta. Então você não tem as pausas na respiração e, consequentemente, você dorme bem melhor. Então é um tratamento, por exemplo, que eu vejo pessoas que chegam com uma apneia muito grave e os pacientes chegam, doutor, eu não sabia o que era dormir até usar essa máquina. Onde até usar isso. Primeiro do diagnóstico. Primeiro tem o diagnóstico correto. No meu lugar que você compra a melatonina. Eu já percebi que ela vai, né? Eu parei com a melatonina, mas eu às vezes tomo um calmantinho também da minha mãe. Às vezes calmantinho da sua mãe. Que é da sua mãe. Viu, ó? Que foi receitado. Taja preta. Eu acho que a gente vai precisar puxar a orelha dela. Não tome remédio, né? Não toma remédio sem nenhum tipo de indicação. E esse CPAP é muito... CPAP, né? E faz um barulho muito grande. Eu já via na internet. Na verdade, os antigos aparelhos, eles eram mais desconfortáveis. Mas a tecnologia hoje mudou bastante. Então, hoje são aparelhos extremamente silenciosos, com máscaras muito pequenas, conectam no equipamento, né? E aí você falou do micro CPAP. O micro CPAP, ele não é um dispositivo validado com eficiência para tratar a apneia do sono.
Mas você abre, como eu pesquiso muita coisa de sono, então às vezes eu abro o Instagram, aparece lá propaganda do micro-CPAP, tá? É um pequenininho, né? Então não funciona, gente. Não funciona. Não caiam nessa. E não aquele negócio que eu já comprei. A faixa anti-ronco? Que era uma faixa que colocava aqui, ó, e fechava a boca. Porque eles falavam que se eu fechar a boca, eu não ronco. Então, mas o problema do ronco é os músculos da faringe, que estão lá atrás. Não é o fato de você abrir ou fechar a boca que vai necessariamente tratar o ronco. Até pior, né? então. Pode piorar porque, por exemplo, tem algumas pessoas que elas têm problemas no nariz e elas não conseguem respirar pelo nariz. E fechou a boca o nariz. Então você precisa respirar por algum lugar, né? Às vezes foi respirar pela boca. Também comanda você comprar isso, né? Não. Ela foi buscar na internet. Eu vou cortar a sua internet. Não faça isso. Eu dou um exemplo, porque assim, né? Claro, a dúvida de muita gente, né, Andréia? Era dúvida de muita pra gente. eu ser uma pessoa mais ligada em relação a isso. Jornalista, que geralmente jornalista tem o conhecimento, não faz essas coisas, né? Mas aí eu fui fazer uma massagem, do lado da massagem tinha uma loja que tá falando que acabe com a sua apneia, com o seu ronco, e tinha uma faixa, eu fiquei muito interessada, fui lá, apelo é muito grande, né? O apelo é muito grande da internet, acabe. Resolveu? Não, eu não usei, que eu fiquei com medo, eu comprei até, sabe, era barato, mas eu falei, vai fechar minha boca, se eu engasgar, ainda fiquei pensando, se eu engasgar à noite, eu não vou usar. Tá lá. Bom, né? Tá lá, não sei. E essas coisas que o pessoal toma na estrada, doutor, que o pessoal chama de rebite? Então, isso é um perigo muito grande, né? O que o senhor fala deles? Teve uma pesquisa realizada com motoristas profissionais, né? Caminhões, ônibus, trânsito. E se percebeu que essas pessoas, o que acontece? Né? Elas têm meta. Somente quem trabalha com transporte de carga. Tem horário para chegar, a estrada tem uma greve, não interessa. Você tem que chegar naquele período, até porque tem carga que é perecível. Então essas pessoas têm o hábito de usar estimulantes, né? Para você dirigir por longas horas. Só um estimulante, Rebite. É um estimulante. Muitas vezes tem substâncias ilícitas envolvidas, tá? Então esse é o grande perigo. Aumenta muito o risco de acidente de trânsito. Vende nos postos de gasolina. Sabe até onde vende, né? Eles sabem, um fala pro outro, um fala pro outro, né? Faz em tal lugar, tem muitas fala com o Chico, que o Chico tem. Substâncias são proibidas, realmente, a comercialização. Então, as pessoas usam para tentar atingir as metas, mas a pergunta é, a que custo? Porque o trânsito é um problema coletivo, né? Porque não adianta eu dirigir muito bem se o que está dirigindo próximo a mim não está dirigindo bem. Sério, né? Mas, por exemplo, ontem eu cheguei de uma gravação, eu tava muito cansada. Eu amo cappuccino. Amo. Falando assim de tomar alguma coisa, que a gente tá falando de rebite, essas coisas. Né? Por exemplo, era 6:30 da noite. Aí eu falei, já tenho insônia. Será que eu tomo ou não tomo cappuccino? Porque tem café. Mito. Até vai além disso daqui. Não que até sei, né? André confessou, eu conversava uma coisa, que uma vez eu estava dando muita palestra, e eu tinha tido evento à noite, esse negócio todo e tal. Aí eu queria domingo ter os filhos, aquele negócio todo. Falei, eu quero passar o domingo em casa. Sabe? Pô, mas eu estava a 300 e poucos quilômetros de São Paulo. Falei, quer saber uma coisa? Vou pegar 5 horas da manhã e vou. Nem dormi. Nossa. Nem dormi. Fui direto do evento, já fiquei me segurando para não dormir, não sei o quê. 5 horas da manhã, peguei a estrada, fui dizer, sabe aquelas piscadas? Assim, falei, não foi por onde? Aí eu parei num posto. Lembrei dos caras, não foi rebite, mas falei assim, me vê uma refrigerante à base de cola. Sim. Eu não vou falar Coca-Cola, que não patrocina, né? Uma refrigerante à base de cola, mas tem uma Coca-Cola com café. Me deu uma despertada que eu cheguei, eu nem dormi à tarde, eu vi aqui, fiquei cortadíssimo isso daqui, mas foi impressão, né? Então, isso funciona realmente, mas vamos lá entender o que está acontecendo. O estrago que eu fiz, né? O estrago que eu fiz, deve ter feito um estrago desgraçado esse negócio. Lembra da adenosina que eu falei lá no comecinho, né? Que a gente conversou, que ela dá o cansaço. Então, a cafeína que ela tá no café, tá nos refrigerantes de cola, alguns tipos de chá, porque todo mundo olha, não, vou tomar um chazinho para relaxar e dormir. Mas tem chá que tem muita cafeína, tá? Cuidado. Chá branco, chá mate, tem muita cafeína, então são chás estimulantes. É o chá que o pessoal toma, né? Exato, então esse é um chá que você tem que tomar de dia em doses controladas. Aí o que acontece? A cafeína, ela vai lá no lugar que está a adenosina, que me dá o cansaço, e rouba o espaço dela no cérebro. Então eu fico muito mais estimulado. Nós brasileiros adoramos o café, é muito cultural nosso, né? Então, tudo bem, eu acho maravilhoso, eu gosto do meu café. Né? O café a gente toma de manhã, dá aquela animada, tudo bem. O problema é o seguinte, quantas vezes você toma de café, a dose de café e o horário. Então o café, algumas pessoas a cafeína ela pode ter uma ação de 6 a 8 horas.
Então, se você tem dificuldade para iniciar o sono, se você toma um café, por exemplo, 6h30, 7 horas, na hora que você vai dormir, quebrou essa ação aí da adenosina. Nossa, então tá você vendo? fica muito mais estimulado, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque como a gente gosta muito do café e já tem essa ideia, o café me faz produzir. E o chocolate também? Chocolate tem cafeína, o guaraná tem cafeína. Isso é uma coisa que foi engraçado demais. Sabe o que foi engraçado? Que o meu filho me deu, mas quando eu tava saindo... Bala de café, né? Ele olhou pra mim que ele lembrou do Me deu chocolate, não é Me deu possível. umas maquininhas daquelas de fazer café, que vem a cápsula. Ah, E o sim. pessoal tem cápsulas de várias cores, né? Sim, Eu sim. achei bárbaro. Agora uma vermelha, agora Eu uma amo. azul. Concentrações diferentes, Isso, hein? já eram umas 11 horas da noite. Eu tomei uma vermelhinha, uma rosinha, uma azulzinha, agora verdinha. Eu sei que E fui viu o dia tomando. Eu ficava andando em casa, todo mundo dormindo em casa, me deu um desespero. E que Não é colchão que aguente. Nossa, meu Deus do céu, não é colchão que aguente, que pode tomar 3 colchões daquele. Eu não consegui dormir a noite toda. Lembrando que, assim, pra gente dormir, o corpo se prepara, né? Então, uma das questões é a frequência cardíaca vai reduzindo. E o que a cafeína faz? Ela aumenta a frequência cardíaca, né? Então, ela aumenta a pressão. Então, cuidado, né? Porque, por exemplo, você tomar 4 xícaras pequenas de café ao dia já é uma dose próxima do limite máximo permitido ao corpo, Alimento de gordura né? também tem essa. Uma vez eu estava em Recife, eu tomei, antes de dormir, um caldinho de feijão e 2 caldinhos de mocotó. Mocotó. Nossa, eu fiquei andando, correndo o prédio e não dormia nem a pau. Lembrando que comida muito gordurosa, ela exige mais do corpo para poder mocotó, fazer a digestão, né? Imagina. Então, em vez daquela energia estar sendo canalizada para organizar seu sono, ela está sendo direcionada para digestão. Eu tenho tanto mito. Por exemplo, eu tenho 2 mitos que eu preciso falar, mas assim, eu vou fazer 2 perguntas. A primeira é da comida, comer e depois dormir, se tem pesadelo, essas coisas. Mas a primeira do mito, o homem, quando faz amor, sexo, ele parece que ele fica com sono. A mulher, ela desperta. Existe essa relação, não é? Ou é mito? Eu não sei, porque pelo menos meu marido dormia. E eu ficava acordada. Mas ficava esperando. A segunda vez. A segunda né? que não acontece, né? Os Querendo... homens... Ai, eu tô com Como é que sono, vai? eu tô com Agora por isso que ela sono. separou. E aí? Vai ou não vai acontecer? E o cara... O homem é diferente na hora do Então, sexo? Será que ele não fingiu Homem- que estava dormindo, não? Será? Acho que ele fingiu que estava dormindo. Ele falou, vou fingir aqui, senão ela vai me exigir aqui. Mas eu tô achando que o homem tem uma relaxada. dá Homem e uma- mulher dormem de formas diferentes. Isso a ciência Aliás, já ele tá mostra, adorando né? ela falar isso, né? Não, assim, olha, as pessoas tá vão lá, adorando você contar as pessoas isso vão lá no Instagram da André e vão descobrir quem era o marido dela pra poder, né? Não, ele tá Guarda essa adorando. parte, Se Guilherme, existiria por uma favor. possibilidade de retorno, agora acabou O de marido se já é tornar o famoso, caldo. né? Já tá famoso aqui, né? Vários motivos aqui. Agora fala com Poucos o cara. seguidores aqui também já. É Não, um, mas é um vocês, reality homens- da Andréia, já sabe um pouco da vida da Andréia, né? Oi. O cara é rapidinho e depois dorme. Ah, você que é o que dorme depois, né? Você que Você dá é o- rapidinho e dorme? Ela fica... É o doutor sono, né? É. Lembrando que assim, a atividade sexual, né, ela tem um gasto energético muito grande, né? Ah. Então, assim, no caso dos homens, o tipo de hormônios e sensações que causam, ele dá o relaxamento, a sensação de prazer traz isso, né? E para a mulher é uma outra forma de pensar, porque a mulher, em termos de sexualidade, ela tem, digamos assim, às vezes um pouco mais de disponibilidade do que o homem, né? De tudo isso. Tá vendo? Não era mito, então, Mas que às né? 3 horas da manhã que eu toquei. Você não vai mandar WhatsApp falando que foi legal? Você não vai mandar flor? O cara... Não, ele né, praticava e roncava, dormia. Mas... Ai, nossa, Ele é tô bom de super... cama. Esse é bom de cama. Esse é bom de cama. E a outra coisa que eu já tive alguns pesadelos quando se você com ele também? Não, com ele, Ele, não. o cara tá acabando com ele. Mas né? eu já fui Não, vai vir funcionando. uma sexóloga aqui, vai dar uma entrevista nela, vai Vai adorar essa contar isso conversa daí, aqui. né? Mas quando você tá com o estômago muito cheio e dorme, o sono, até os pesadelos ficam diferentes, Sim, né? é péssimo. Você comer muito e deitar é uma combinação muito ruim para o sono. A primeira delas é que aumenta o risco de refluxo. Porque imagina uma garrafa de água, né? Ela tá em pé. Na hora que eu deito, o líquido distribui por Mas igual. dá sono, dá uma feijoadona logo Dá no muito domingo, sono, assim. dá muito Uma sono. feijoada, se você der uma encostadinha, tá Não, tomando umas 2 caipirinhas. Puxa a energia, né, para essa digestão e me dá sono realmente. Então, mas não é um sono que descansa, Não. porque essa energia toda para poder digerir
faz esse gasto energético e as pessoas têm pesadelos realmente. Tá vendo? Então, tem não que ter. sou tão louca. Essa é verdade realmente. Então, cuidado, né? Vai comer algo mais pesado, dá um intervalo de pelo menos 2 horas, ou então evita isso no período noturno, né? Vai para aquela churrascaria e aí já junta uma cervejinha e depois vai dormir. Não vai conseguir dormir Agora, bem. em questão de, assim, nada de fé, nada de religião, eu sei que eu sou muito mística, eu sei que o senhor até se assusta, mas muitas vezes eu tô dormindo e parece que vem um... E aí eu Vem o quê? acordo e vem assim um negócio no meu corpo, como se alguém tivesse... como se eu estivesse entrando dentro do meu corpo. Aí eu já acordei. Uma vez eu acordei e fiquei em pé. Aí eu falei, nossa, de onde que eu tô? Aí eu falei, ai, nossa... O que é isso? É sonambulismo? É espiritismo? Sei lá. Eu não sei. Gente, o ex-marido dela disse, o santo. Nosso apoio para você, nosso apoio. Você é uma pessoa que vai pro céu. Vai pro céu. Existe isso, que a gente sente que o corpo, a alma tá voltando do corpo? É um sono, não é? É um tipo de sono? Então, nós temos algumas, nós chamamos de distúrbios de comportamento. Para isso, do sono, né? É o exemplo, cara, os próprios. Nós chamamos de parassônias. Parassônias são vários distúrbios de comportamento durante o sono. Não é parassônias, é para Andréia. Não é só parassônias, não, né? É parassônias. Então, assim, essa sensação de que o corpo está voltando, assim como também tem pessoas que, quando vão dormir, tem como se estivesse caindo no desfiladeiro, né, no abismo, né, um relaxamento muscular solto. Isso nada mais é do que realmente um processo do seu despertar. Então você tem essa sensação. Alguma coisa te despertou, às vezes algo que você não associa. Um barulho que passou ali perto do seu apartamento, alguém que entrou em casa e abriu uma porta. E aí na hora de você despertar, você tem essa sensação que você está puxando a alma para si, né? Então isso é bastante frequente, doutor. é bastante frequente. Mas a gente precisa pensar que tem alguns distúrbios do sono, como o sonambulismo. O sonambulismo é você caminhar dormindo. Então, Meu irmão, nossa, ficava morrendo de medo. Meu irmão levantava... pode ser perigoso, às vezes. Eu morri de medo dele. Sabe, porque eu falei, esse negócio deve ser uma coisa meio fantasmagórica. O cara não sabe o que está fazendo. Aí então eu ficava acordado num canto. Tentava, falando, se eu chamar minha mãe, ele vai me ouvir, vai saber que eu tô aqui. Então eu ficava no canto até ele andava, dava uma volta, dava 2 voltas, 3 voltas, não sei o que. Se ele saísse do quarto, eu fechava a porta. Tá, mas ele não saía, ele ficava rodando, eu só de olho nele, assim, tudo. Acho que não dormia bem, não dá para dormir bem assim com o sono. Isso é muito frequente em crianças e adolescentes, cerca de 30% das crianças podem ter algum grau de sonambulismo, não quer dizer que isso vai para a fase adulta. Entre os adultos reduz bastante, para menos de 4%. O sonambulismo, a gente não dorme igual a noite toda, a gente tem sonos mais superficiais e mais profundos. Então, numa fase do sono muito profundo, você tem um despertar, que alguma coisa provocou esse despertar. Só que esse despertar ele não veio completo para te trazer total consciência. Então, você tem um despertar incompleto. Então, você reproduz alguns comportamentos não muito elaborados. Você pode caminhar pela casa, você pode abrir uma janela, você pode abrir a geladeira, trocar uma roupa, coisas que você faz sem pensar tanto. O problema do sonambulismo é que ele pode te gerar algum risco, né? Mora num apartamento, 11 andares, uma escada. Meu pai colocava um armário, um negócio na frente da escada para o meu irmão não passar. Ter acesso a objetos perfuro-cortantes. Então, isso torna-se perigoso, né? Eu amarrava o meu pé na minha cama. Minha avó falava pra ele, não pode acordar, não se acorda sonâmbulo que pode matar ele se acordar. Existe isso? Não, na verdade não acontece isso, né? A gente recomenda o seguinte, você encontrou o sonâmbulo, você conduz gentilmente até a cama, né? Sem tentar acordá-lo, porque às vezes não é, as pessoas têm essa crença, né? Ele pode morrer, ele pode ter uma convulsão, né? As pessoas falam isso. Mas isso não acontece. O que pode acontecer, o sonâmbulo numa situação de perigo, você despertar, ele se assustar e realmente causar um risco maior. Entendi. Então a gente evita mais por essas situações. Ataque cardíaco? Não é tão comum ter ataque cardíaco, nada disso durante essa fase. Nada dessas coisas. E terror noturno de criança? Terror noturno é uma coisa que preocupa muitos pais. Porque terror noturno realmente parece que tem até uma outra voz. As crianças, elas gritam, elas têm uma sensação de pânico durante o sono.
acordam espontaneamente gritando, assustadas, os olhos bastante abertos, né? Suando frio. E assusta muito, porque os pais que observam, eles até dizem, nossa, até a voz era diferente, até passei na igreja, levei, fiz orações. Você viu que o filme Exorcista na noite anterior já... Então, mas é um transtorno do sono que tem tratamento e ele pode estar muito envolvido a questões ambientais. Às vezes, faz mal para a criança, faz, né? Porque não deixa ela dormir, né? E a criança às vezes fica com medo de dormir. Porque ela sabe que ela vai ter o transtorno. E os pais ficam muito preocupados, né? Muito, porque a gente nem dorme, né? Não consegue dormir, mas precisa fazer uma avaliação completa da rotina dessa criança. A criança que está dormindo pouco pode ter mais terror noturno. Criança que às vezes está passando por uma situação de mudança. Época de prova. Mudou também, de escola, mudou alguma rotina que mudou absurdamente de forma súbita. A criança pode manifestar isso como uma resposta. Separação dos pais. Separação dos pais, um trauma psicológico, isso tudo pode levar. A criança, de repente, acho que ela é culpada. A criança traz para si, né? A criança é muito sensível, né? Responde bem às questões, às vezes os conflitos do adulto acabam refletindo na criança. Ai, olha, eu vou falar uma coisa. Passa muito rápido, tem que voltar. Que isso, Viu? Eu prometi que ninguém ia dormir. Nossa, aqui ninguém ia dormir. Nossa, a gente falou um pouco só de tantas coisas. Por exemplo, eu sonho todas as noites e acordo. E lembro. O senhor sonha e lembra? Eu estava sonhando com essa entrevista aqui. Olha que legal. Tem que vir mais vezes, tem que levar na rádio. Sim. Porque eu acho que vai ser muito legal. A gente tem um tempo aqui, Vamos marcar uma rádio com ele já? Vamos marcar. Vamos marcar. Sim, será um prazer, sim. O que a gente deixou, assim, muito de falar, que assim, porque foram muitos mitos, tem muita coisa, né? Sim, eu acho que a gente pode conversar de insônia. Insônia é uma dificuldade que muita gente, 40% das pessoas, né? Menopausa, insônia. Sono na menopausa, sono da mulher, né? O sono com as pessoas que têm ansiedade, depressão, tudo isso influencia muito. Então, Então, tá convidadíssimo, a gente né, tem muita especial de rádio, falar de insônia. Vamos conversar de insônia. Eu vou sonhar com essa entrevista também. Vou ter insônia. Tem insônia isso daqui. Tá? Muito legal, então, doutor. Parabéns. Muito obrigado, eu fico à disposição, tá? E as pessoas sigam lá a ABS, a Bessono, então, né? como é que eu quero? Eu preciso. Um monte de dúvidas aqui, eu vou entrar direto, mas como é que eu acho? Pode fazer pergunta? Como é que eu faço? Bom, então, vou deixar os dois canais, né? O primeiro da Bessono, que é a associação que me convidou aqui para estar representando. Muito obrigada, né? E vamos colocar o site. Exato, e também, tanto o site quanto o Instagram, e tem o meu Instagram pessoal, que é o @Dr. George Pinheiro, eu só converso de sono lá. Então, mas você vai ganhar uma paciência. Se algum médico, é só médicos, né, que fazem parte dessa associação? Não, na verdade ela é uma associação multidisciplinar. Multidisciplinar. Porque o sono ele tem uma atuação de diversos profissionais, então até bem diferente, porque muitas vezes as pessoas não têm ideia de que fonoaudiologia tem atuação no sono, odontologia, fisioterapia, né? educação física, nutrição, psicologia. Mas precisa ser uma pessoa formada em saúde ou pode ser um leigo? Não, um profissional da área de saúde, né? Que é... Não, é um profissional de saúde, ele já tem uma formação prévia e aí ele se especializa na área do sono. Tem que entrar. Isso. Então, um convite aqui para todos vocês entrarem nesses negócios, né? E olha, só seguir realmente o site. O BaqueCast só traz gente legal e só assunto legal. Nossa, muito legal. Muito obrigada, doutor. Imagina, eu fiquei honrado. Você está convidadíssimo, né, para o nosso programa de rádio, né? Espero que a André não vai dormir no ponto, né? Não vou mais tomar melatonina, não vou mais tomar. Conversa com o médico. Vai convidar ele, que eu faço questão. Vamos, está super convidado. Um beijo para Renata, assessora, obrigada. Imagina, a honra foi toda minha. Tá aí, obrigado, gente. Obrigado, Renato. Obrigado para todo mundo. E olha, gente, é como sempre, a gente sempre trazendo assuntos em pauta, novidades, coisas que você assiste aqui, que mesmo que já falou de sono em outros sites, garanto que foram coisas diferentes aqui, que a gente tenta tirar aquele probleminha, aquela dúvida que você sempre teve, tá, mas nunca tinha alguém para responder. Né? Então, por isso que nós trazemos sempre pessoas que falam do jeito claro, fantástico aqui e que não fazem você dormir. Não é, doutor? Tá, então, dormir no momento de dormir, né? Dormir. Tchau. BaqueCast.